no ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, Natal, alô, Rio Grande do Norte, muito boa tarde. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Uma segunda-feira, uma semana começando. Espero que tenha passado um ótimo final de semana. Começando a semana agora com muitas bênçãos, que venham muitas vitórias para mim, para você, tá bom? Mas, como é segunda, nós temos muita coisa hoje para divulgar. E vai começar com caixas eletrônicos. Pelo menos 2 foram violados na madrugada do domingo para hoje em lugares diferentes e de formas distintas. Em um dos locais, câmaras de segurança flagraram os veículos utilizados na ação. Um Siena branco parecendo de marca da rosa e um Honda Civic preto. Coloca no ar! A forma de atuar foi diferenciada. Nesse prédio, com sala de escritórios em Lagoa Nova, por exemplo, os bandidos usaram maçarico. O roubo aconteceu durante a madrugada e, mesmo assim, não chamou a atenção. Na manhã desta segunda-feira, a área foi isolada e o caixa eletrônico passará por uma perícia. Praticamente no mesmo horário, em Neópolis, o alvo foi um grande supermercado. Os bandidos utilizaram 2 veículos e chegaram durante a madrugada desta segunda-feira. Entraram no prédio usando esse portão, entrando, portanto, pela lateral. Lá dentro encontraram o vigilante sozinho e desarmado. Eles passaram cerca de 7 minutos da explosão até a fuga. As imagens de câmera de segurança registraram o momento em que a quadrilha chegou ao local. Veja que os 2 veículos passam juntos, um Honda Civic preto e um Siena de cor branca. Eles param na lateral, apagam os faróis, os bandidos descem dos carros. Às 2h46 da madrugada desta segunda-feira, eles saem. O Honda Civic ainda aparece com os faróis apagados. Veja as imagens por outro ângulo, onde se vê claramente os veículos passando. Para o capitão Marcelo Littvack, do 5º Batalhão, que foi o supervisor de operações de plantão do domingo para a segunda-feira, as quadrilhas são organizadas e experientes. Provavelmente tinham o conhecimento prévio da rotina dos 2 locais e por isso que eles atuaram dessa forma. Tivemos contato preliminarmente com o segurança que foi rendido lá no Macro, e a guarnição da área do 5º Batalhão esteve lá no Portugal Centro e teve também informações que tinham os vigilantes que foram rendidos, tanto no Macro como no Portugal Centro. O capitão Marcelo Littvack não acredita ser a mesma quadrilha que roubou os 2 caixas eletrônicos, usando maçarico e explosivo. São grupos diferentes, na opinião dele. No momento, afirmar que foi o mesmo grupo seria um certo risco, né? A gente espera o desenrolar das investigações para que seja confirmada essa hipótese, mas foi um grupo com um certo número de participantes e fortemente armados que atuaram. Eu estou com o capitão Littvack, se é assim que eu posso chamá-lo, em relação a ter sido a mesma quadrilha. Pode. Até porque uma quadrilha não se vem só com 4, 5, 6 elementos. Tem quadrilha que coloca aí vários caras num canto, vários no outro, aí totalizando até 15 camaradas para fazer até mesmo o assalto a um caixa eletrônico. Quanto mais, praticamente de forma simultânea em 2 locais, mas é risco dizer que foi a mesma quadrilha. O que se sabe é, os caras estão agindo com facilidade. O tempo desde que foi lá no grande supermercado ali na BR-101, os caras passaram apenas 7 minutos. É um tempo de profissional, essa é a realidade, profissionais atuando naquela área. Os caras usar, seja lá o que for, maçarico ou usar uma bomba de dinamite, mais 7 minutos, muito rápido para sair. E uma coisa que chama atenção, o vigilante estava desarmado. Como é que se coloca vigilante desarmado? Ou será que o vigilante tinha tirado a arma e colocado de algum canto? Não sei, tudo pode ter acontecido, tudo pode acontecer. O que se sabe é, os caras estão ousados. Na sexta-feira, ou foi na quinta, salvo engano, bandidos chegaram no hospital, acho que Maria Alice Fernandes, Zona Norte, né, Pedrinho? Zona Norte, e renderam um vigilante. Mas aí o outro vigilante que estava atento abriu fogo contra os bandidos. Os caras queriam o colete, a prova de bala do vigilante, como também sua arma.
E aí já está acontecendo. Numa cidadezinha aqui, onde foi a cidade que aconteceu isso também, os caras chegaram, não me lembro qual foi a cidade, que chegaram para levar a arma. Foi no hospital. No hospital eu vou dizer, mais tarde eu digo, eu vou dar uma olhada ali no meu zap, eu vou ver qual foi a cidadezinha que os caras chegaram no hospital e abriram fogo no hospital. Houve troca de tiros, não conseguiram adentrar as instalações hospitalares. Graças a Deus, graças a Deus. Uma tragédia em família. 2 irmãos foram mortos a tiros na madrugada do último sábado no município de Extremoz. A polícia acredita que tenha sido um acerto de contas. E algumas pessoas assim falam que os caras mexiam com coisa errada. Coloca agora. O crime aconteceu no sítio Campina, município de Extremoz. Os irmãos João Fonseca de Lima, de 31 anos, e Jorge Luiz Fonseca, de 28, estavam em casa quando foram surpreendidos pelos atiradores. Olha, segundo informações de testemunhas, os assassinos entraram por volta da 1h30 da madrugada deste sábado por esse portão que dá acesso à cozinha da residência. Ao entrar, já começaram a efetuar vários disparos que vieram vitimar os 2 irmãos. Como você pode ver aqui, olha, o lugar realmente não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma cerca. E exatamente esse ponto que eles devem ter entrado. Tá, dormindo, escutei só os tiros de longe. Só o torar de bala. Pronto, mataram alguém por ali. O senhor ficou em casa, ficou já imaginando. Foi, aqui toda a vida que acontece, a gente já sabe que é alguma execução. Segundo essa mulher, que preferiu não se identificar, parente de João e Jorge, os jovens tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Uma luta que a família vinha enfrentando há muito tempo. Conselhos não faltaram. O resultado foi a morte. Conseguimos a metade, né? Infelizmente, a droga consome todo mundo. O que vocês diziam a eles? Pedi para trabalhar, né? Em qualquer coisa. Eles estavam trabalhando. O Jorge Luiz, ele trabalhava lá em Celso. O João estava se recuperando. Espera aí a justiça divina, que é da terra é falha, esteja na mão de Deus, em nome de Jesus, que Deus faça a justiça dele. Segundo a população, os homicídios são constantes por aqui. Os arrastões e assaltos também vêm preocupando os moradores. Está havendo muito assalto aqui na área aqui. Já há pouco dia assaltaram daquela piscina, deitaram ele dentro do carro, levaram as armas, levaram tudo e o dinheiro dele levaram bebida e tudo. A população já vive com medo nessa região. Vive com medo, policiamento aqui é difícil. Normal, a gente liga, quando ligamos hoje de manhã, veio chegar agora. Na sexta-feira aconteceu um crime de homicídio em bairro Planalto. A gente vai colocar daqui a pouquinho. Eu vou colocar agora o crime do sábado, tá? Um homem foi assassinado, executado a tiros. A vítima, ano passado, já havia sofrido um atentado. Coloca no ar. Os vários disparos ouvidos tiraram os moradores de casa durante a noite para verem esta cena triste em frente a uma residência. Um homem foi assassinado e a motivação ainda é desconhecida pela polícia. Tiago Jacinto de Freitas, de 29 anos, morava na rua Santa Quitéria, no bairro Planalto, onde tudo aconteceu. O que os moradores comentam é que Tiago já vinha subindo a rua ferido e parou próximo ao local onde foi assassinado para pedir ajuda a algumas pessoas que estavam na rua. Nesse momento, uma moto estacionou alguns metros à frente e o homem que estava na garupa desceu, caminhou em direção à vítima e efetuou cerca de 6 disparos. Segundo a vizinhança, a vítima havia sofrido um atentado no bairro há menos de um ano. E no Planalto, agora o crime da sexta-feira. O jovem foi assassinado em frente à casa da sogra. Tinha acabado de passar na casa da mãe, que morava do outro lado da rua, e depois foi visitar a sogra. Tinha uma criancinha de 2 anos e um de 1. Trabalhava como pintor. Mas veja agora o relato da mãe e posteriormente do pai. Coloca no ar. A mãe acredita que o filho foi morto por engano. Meu filho não era bandido, ele era trabalhador. Ele trabalhava, viu? Pagava o aluguelzinho dele. Ele morava lá perto lá de casa, aí ele saiu para pagar aluguel. Trabalhava para pagar aluguel. Todo dia ele ia na minha casa, jantava, almoçava lá em casa, passava o maior tempo. Ele não tinha inimigo não, mulher. O que eu não entendo é isso, passar uns cabas sem safado, pega, baixa o vidro do carro, porque pelo que disseram, baixaram o vidro do carro, mandaram bala no meu filho. Agora, tinha motivo desses caras fazer isso? Não tinha, meu filho não tinha inimigo não. Não tinha inimigo, todo mundo aqui gostava dele, ele nunca teve inimigo não.
Aí chega uns bandidos desse e tira a vida de um pai de família, deixou 2 crianças, uma de 1 ano e uma de 2, viu? E a mulher aí... A dor que não cabia no peito se transformava em desabafo. A dor que eu tô sentindo no meu coração, a mãe dele não tá sentindo, não. Mas eu peço muito a Deus que não chega o dia da mãe dele sentir a dor que eu tô sentindo. Porque quem tira a vida dos outros, a machada, ele acha quem tira dele, viu? Eu desejo para ele toda a felicidade do mundo. Daniel Gomes da Costa, de 26 anos, trabalhava como pintor. Era casado e tinha 2 filhos, de 1 e 2 anos. Havia acabado de visitar a mãe, que morava no mesmo bairro, e chegava em frente à casa da sogra para outra visita, quando foi assassinado com vários tiros. A vizinhança ouviu disparos e logo depois um carro em disparada. Eu escutei os tiros lá da minha casa, que eu moro lá na outra rua. Quando eu senti os tiros, meu coração ficou batendo bem forte. Aí eu tava mais Débora, tiro lá na rua. Já vim correndo. Quando eu chego aqui, a multidão aqui, o povo chorando, que eu me deparo, meu filho estirado aí já morto, mulher, por um bandido. Em frente ao filho, o pai procurava motivos que justificassem a perda tão precoce da vida. Eu como pai, posso dizer que eu já estava esperando, porque ele era usuário de droga, né? E todos os dias eu dizia para ele que ele saísse desse vício, porque não ia ter futuro para ele. Há um ano, o irmão da vítima sofreu um atentado de forma parecida. Eu tenho outro filho que já foi vítima também dos tiros e eu acredito que essa mesma pessoa foi que fez isso, né? Está relacionado à droga. Ele não pôde se vingar nele e pegou o outro. Eu sempre, como pai, eu tenho a certeza que eu fiz a minha parte. Aconselhei, fiz de tudo, sempre trabalhando ele, sempre estava dizendo a ele que saísse dessa vida, que não tinha futuro para ele. Apesar dele ser um cara trabalhador, tomar conta da família dele, mas era viciado em droga. Olha, deixa eu falar um negócio. Quando eu estava lá na nossa ilha, a Ilha de Edição, onde a gente monta todas essas matérias para que a gente possa colocar para vocês entenderem, e a gente vai dar uma olhada antes do programa. E aí, ouvindo o comentário, o relato, o desabafo da mãe do jovem, ela começa a explicar que o camarada não tem, o cidadão não tinha inimigo nenhum, era um cara trabalhador, o cara que trabalhava de pintor para pagar o aluguel, para colocar comida dentro de casa, que tinha 2 filhinhos, um de 2 anos de idade, um de 1 ano, tudo bem. Esse rapaz aí, tudo bem. Mas, de repente, a história muda. Porque o pai entra dando um relato de que eu dava conselho para ele todo dia, que ele saísse dessa vida de droga, que não dá certo, que um dia a casa ia cair, que um dia alguém ia fazer isso, porque já tinham tentado contra o irmão dele também. Então, que ele saísse... Então, peraí, o cara não tinha inimigo, ou tinha... O primeiro inimigo do drogado, do camarada que é usuário de droga, minha senhora, me perdoe, eu até lamento pela perda de seu filho, eu até lamento, é muito triste quando o pai e a mãe perdem o filho, eu lamento. Agora, a primeira perda dele foi para a droga. Quando ele começou a usar droga, ele já perdeu. Já perdeu um pouco do sossego que tinha da senhora também. Então vamos coloca. Cleiber Salles, Melo Bico mandou um cheiro pra você. Melo Bico, coloca aqui, Cleiber Salles, de novo, a dona mulher aqui pra falar. Fala, dona mulher, fala. Meu filho não era bandido, ele era trabalhador. Ele trabalhava, viu? Pagava o aluguelzinho dele. Ele morava lá perto lá de casa, aí ele saiu pra pagar aluguel. Trabalhava pra pagar aluguel. Todo dia ele ia na minha casa, jantava, almoçava lá em casa, passava o maior tempo. Ele não tinha inimigo não, mulher. O que eu não entendo é isso, passar uns cabas sem safado, baixa o vidro do carro, porque pelo que disseram, baixaram o vidro do carro, mandaram bala no meu filho. Agora, tinha motivo desses caras fazer isso? Não tinha, meu filho não tinha inimigo não. Não tinha inimigo, todo mundo aqui gostava dele, ele nunca teve inimigo não. Aí chega uns bandidos desse e tira a vida de um pai de família, deixou 2 crianças, uma de 1 ano e uma de 2, viu? E a mulher aí... A dor que não cabia no peito se transformava em desabafo. Bom, deixa ela só concluir aqui. Mas eu peço muito concluir. a Deus que não chega o dia da mãe dele sentir a dor que eu tô sentindo. Porque quem tira a vida dos outros, a machada, ele acha quem tira dele, viu? Ok. Pronto, aí a mãe do jovem que foi assassinado na sexta-feira, lá no bairro Planalto. Aí agora o seguinte, você viu o relato, você viu o desabafo, claro,
que a mãe, quando eu digo sempre aqui, como eu digo sempre, a mãe e o pai, quem sofre, muito mais a mãe. O pai geralmente é mais comedido, né? Tá certo, Gigi? Reginaldo, tá certo, comedido. E quando eu começar a querer falar bonito, você me diga. Eu não sei falar nem feio. Quanto mais é feio, eu sei. Né? Eu me espelho em mim mesmo. Né? Agora, deixa eu ver. O pai vem com um relato que já dá a entender. O cara não tem inimigo, mas o cara deveria ou poderia estar devendo droga pra alguém, já que ele era usuário. Concorda comigo? Deixa eu ver só o começo do que o pai fala aqui. Coloca no ar, coloca no ar. Eu como pai, posso dizer que eu já estava esperando, porque ele era usuário de droga, né? E todos os dias eu dizia para ele que ele saísse desse vício, porque não ia ter futuro para ele. Há um ano, um irmão da vítima sofreu um atentado de forma parecida. Eu tenho outro filho que já foi vítima também no estilo e eu acredito que essa mesma pessoa foi que fez isso, né? Está relacionado à droga. Ele não pôde se vingar nele e pegou o outro. Eu sempre, como pai, eu tenho a certeza que eu fiz a minha parte. Aconselhei, fiz de tudo, sempre trabalhando ele, sempre estava dizendo a ele que saísse dessa vida, que não tinha futuro para ele. Apesar dele ser um cara trabalhador, tomar conta da família dele, mas era viciado em droga. Você vê só, são dois relatos diferentes, um da mãe e um do pai. O pai, ele mais... Não é que esteja aceitando a perda do filho, nenhum pai aceita. Por pior que seja o filho, o cara não aceita. Ele vai tentando levar a vida do jeito que dá, mas infelizmente sabendo que o dia, o final do seu ciclo de vida ia chegar. E aconteceu isso com esse jovem que era pintor e era, na verdade, aí, usuário de drogas. Deixou dois filhinhos, gente, um de 2 anos e um de 1 ano. E eu tenho muita pena dessas crianças agora, tá bom? Deixa eu trazer, daqui a pouquinho a gente vai ver. O hospital foi São José de Mipibu. Sim, era isso aí, o Hospital São José de Mipibu. Sim, eu queria saber qual foi, que São José de Mipibu, olha aí, o hospital, aí, os bandidos chegaram atirando em São José de Mipibu. Hospital, falei do Hospital Maria Alice Fernandes, que chegaram lá tentando assaltar, tentando tomar a pistola revólver e o colete do vigilante no Hospital Maria Alice Fernandes no final de semana. E aí também aconteceu em São José de Mipibu. Bandidos chegaram atirando, olha aí, daqui a pouquinho você vai ver, vigilantes reagiram no momento em que os caras chegaram atirando, tá? Daqui a pouquinho, sai daí não, daqui a pouquinho a gente traz essa matéria, daqui a pouquinho. É agora, a gente vai trazer, eu tava morrendo de saudade dele, falando em